do nosso encontro, para que vocês mesmos possam constar o material e também os colegas que não puderam comparecer nesse momento, tá bom? Gente, bom dia, nosso encontro novo aqui. Hoje a gente vai, de fato, começar com a parte, acho que mais empolgante da disciplina, que a gente vai contextualizando e a partir dessa contextualização é que a gente vai vendo o nosso conteúdo. Então, vejam só, pedi para que vocês, na última semana, né, no encontro 2, vocês pudessem preencher o banco de dados, que inclusive iria contabilizar como sendo a atividade 2, e aí, com isso, vocês, com essa atividade 2, a gente formou um banco de dados, e o que eu percebi, que teve gente ainda que teve muita gente que não fez. Aí, por um lado, é uma preocupação, porque, assim, será que não fez porque não quis, porque não conseguiu, ou porque não está levando a disciplina, enfim, né? Especialmente em meio ambiente. É um banco de dados que a gente está formando com a turma de meio ambiente e com a turma de administração. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para primeiro mostrar esse banco de dados e conversar um pouquinho sobre o porquê de cada pergunta, como ela foi feita, que a gente já começou a falar sobre isso na aula passada, né? Então, compartilhando aqui com vocês. Esse aqui é o nosso banco de dados, tá bom? Vocês já responderam, vai responder até ontem. Como vocês percebem aqui, a gente teve 412 respostas. Bastante resposta aqui, formou um dado. Vai ser bem interessante trabalhar com essas informações todas, tá bom? Então, esse conteúdo agora, a gente formou aqui, estou criando uma nova planilha. O próprio Forms, ele já permite isso. E agora ele converteu todas as nossas informações para essa planilha eletrônica, tá bom? No Excel, fica registrado quem foi que deu, qual foi o aluno que respondeu, que horas ele respondeu, tá bom? A gente até confundiu o nome logo no início. Aí tem o pessoal aqui de administração, tem gente do meio ambiente aqui, e é assim que a gente vai fazer a contabilidade. E aí eu pedi para cada um formasse um personagem e dizer, a partir de um determinado momento, criasse esse personagem, poderia ser homem, mulher, e que as respostas, elas pudessem ser diferentes para que a gente pudesse trabalhar, né? Todas as respostas iguais não teria possibilidade. Esse banco de dados agora, com 412 respostas, é o que a gente vai utilizar para fazer o nosso trabalho, tá bom? Não dá para sair o trabalho igual, porque a partir do momento que a gente vai criar as nossas amostras, elas vão ser diferentes e elas acabam podendo resultar em resultados convergentes ou não, tá bom? Tudo isso vai depender de como é que está formado. Mas vamos lá. Eu disse a vocês que eu ia perguntar, né? Tinha perguntas, explicar por que tinha perguntas que eram iguais, mas que elas estavam feitas de formato diferentes, ou a mesma pergunta, mas a forma como cada uma é realizada, ela pode contextualizar de forma diferente. Primeira pergunta da pesquisa foi essa. Você é... E tinha 2 pontos. Gente, lá na frente da pergunta, não sei se você... Tinha você é, 2 pontos. É exatamente a mesma pergunta. A mesma. Bom? A mesmo indicativo. Só que lá existia um direcionamento para saber se é homem ou mulher. E aqui não existia. Era um texto de resposta curta. E isso dava muitas possibilidades, muitas, né?
Uma vantagem do Google Forms é o seguinte, nesses resultados aqui, quando a gente vê as respostas, a gente pode, o Google, ele já, mesmo sem a gente pedir, ele já traz para a gente vários gráficos informando, já bota um resumo das respostas, das respostas concentradas, etc. Então, vejam só, quando eu perguntei, você é, ó, por isso que eu disse aqui, ó, teve uma maior participação do pessoal da administração e menor de meio ambiente. Aí, espero que ninguém fique para trás aí, tá bom? Quando eu disse você é mulher ou homem, das respostas fictícias que todo mundo criou, maioria mulher, 62,9% dá até a porcentagem, e 37,1% de homens. 37,1% de 412. E aí, o total de 153 estava com resposta como homem e 259 respondendo, foram respostas como mulheres, tá bom? E aí, lá no você é, 2 pontos, olha a infinidade de coisas diferentes. Estudante, administradora, chata, feliz, atleta, legal, inteligente, mulher, solteiro, alto, moreno, claro, careca, forte. Uma descrição bem maior aí, né? Pardo, pernambucana, magro, brasileira, professora, gentil, atendente, tranquila, responsável, Nephilim, que eu não sei o que é, altruísta, maravilhosa, determinada, sou mãe estudante, parda, sonhadora, engenheira, empresário, desempregado, alegre, sofista, casado, solteiro, enfermeiro, administrador, jovem, cristão, mulher, ecológico, linda e maravilhosa, graduado, autônomo e paciente, de estatura média, vendedora, estudante, extraordinária, indecisa, paciente, pessoa sincera, de gêmeos, uma viajante, jovem, turista, empresária, linda, médico, dedicada aos estudos, estudante do IFPE, Campus Cabo, técnico em meio ambiente, tarde, segundo período, dinâmica, morena, cabelos, uma mulher, não há pessoa que tenta se esforçar ao máximo, paciente às vezes, streamer, único, escritora, enfim. Tem até um aqui bem engraçado, cidadão do Cabo, de Santo Agostinho, moradora de Engenho Antiga, de Baixo Acho. Não foi esse, não. Foi... Ai, meu Deus, tinha alguém aqui. Uma aluna do IFPE tentando concluir o curso, né? É uma descrição perfeita aí, né? Da situação de todo mundo aqui. Aí, ou seja, mais 200. Fora isso que a gente leu, mais 200. Quando a gente faz uma pesquisa e que a gente propõe uma pergunta e que a gente deixa aberto demais, a gente não vai alcançar o objetivo da gente. O objetivo que eu tinha com essa pergunta não era captar características físicas, signo, características de personalidade, nada disso. Era para mostrar de que se a gente deixa amplo, se a gente deixa aberto, fica amplo demais. E às vezes a gente precisa realmente segurar, né, a pergunta para que a gente tenha um direcionamento que a gente possa aproveitar. Se vocês fazem isso numa pergunta de vocês, numa pesquisa de vocês, você não vai alcançar o objetivo, a não ser que você esteja pesquisando a orientação que as pessoas preferiram fazer para as perguntas. A gente poderia ver, aí iria tratar cada um desses dados, ele teria que pegar todos eles e pegar quem foi que falou de características do corpo. Então, põe aqui. Quem foi que falou de características de personalidade? Põe aqui. Quem foi que falou de profissão? Põe aqui. E aí começar a separar essas situações para ver, até estudar por que as pessoas preferiram responder isso. Outra situação. Qual a sua idade? Propositalmente aqui,
propositalmente, eu coloquei a idade em aberto. E aí veja o que acontece. Ficou com respostas ali, 412 respostas. Você teria que sair olhando de um por um. Quais eram as suas respostas? Quais eram as idades, as faixas de idade? Fora que existem coisas do tipo, lá em cima tem 18, aqui embaixo tem 18 anos, que eu falei sobre isso no último encontro da gente. Então, esses dados aqui, e fora, dado que não tem nada a ver com idade. Qual a idade? A pessoa respondeu Cabo de Santo Agostinho, Olinda, tá bom? Enfim, muitas possibilidades, e a gente vai ter que tratar esses dados. Por quê? Porque a pergunta foi feita de forma incorreta, tá certo? E aí isso vai dar um trabalho para a gente, óbvio, né? Em que cidade você mora? Vejam que aqui eu não deixei solto, né? Até para evitar algumas situações de repetição, escrita diferente, assim como aconteceu com idade. Então, já restringi cidades que elas são mais comuns da gente ter alunos. A gente costuma ter muitos alunos do Cabo de Santo Agostinho, mas a gente também tem alunos de Ipojuca, a gente tem muitos alunos de Escada, de Jaboatão, e aí tem gente que pode vir de Barreiros, de Ribeirão, etc. Ou seja, além disso, tinha uma opção outros em que você escrevia qual era aquela opção, tá certo? E aí, eu não deixei muito solto isso aqui, tá bom? O que facilita para a gente. Sobre a prática de esportes, vejam só, eu coloquei algumas opções, mas não pratico esportes, é uma opção. Aí vem prática de outros esportes, capoeira, luta grega, surf, triatleta, triatletismo, né? Atletismo, e se pratica um outro esporte. Percebam que, para nossa realidade, existem modalidades de esporte que elas não são muito comuns. Por exemplo, luta grega. Não tem... Aqui, você não vê muitos estudos, muita gente praticando, né? Surf. Apesar da gente morar no litoral, a gente tem um número maior, mas também não tem um número tão grande de pessoas que praticam surf, né? Triatletismo, capoeira, então um outro esporte, por isso que tem um número tão grande. Então a gente tem que colocar coisas, se a gente vai sugerir exemplos, a gente tem que pegar, tem que fazer com que esses exemplos eles sejam próximos à nossa realidade, tá certo? Eles têm que ser condizentes com aquilo que é comum para a gente ver, ouvir, tá certo? E aí, esse cuidado a gente tem que ter, de fato. O que acontece? Quantas passagens você gasta no projeto Casa e FPR Casa? Aí percebam que a gente tem 0, 1. Dessa vez eu coloquei uma escala, tá bom? É uma numeração possível. Você poderia gastar de 0 passagens até 6 passagens. Isso facilita muito, porque a gente já tem uma concentração, por exemplo, do que a maioria das pessoas usa nesse dado. A maioria usa 2 passagens, tá certo? Paga 2 passagens. Quantos transportes você utiliza no trajeto casa e FPE casa? Vejam só, quando a gente fala transporte, antes eu tinha perguntado, eu não sei se na ordem que vocês responderam estava exatamente primeiro passagem, paga passagem, depois você pergunta transporte. Quando eu perguntei quantas passagens você paga, eu já estou direcionando para um ônibus, um micro-ônibus, ou uma van, ou um mototáxi, ou seja lá qual for, um trem, ou metrô,
ou seja, um tipo de transporte em que obviamente, você paga, então você já concentrou. Se eu pergunto na sequência, quantos transportes você utiliza, na cabeça da pessoa que está respondendo, ela vai pensar automaticamente no ônibus, no trem, no mototáxi, etc. E aí pode desconsiderar outros meios de transporte, como, por exemplo, uma bicicleta, como, por exemplo, uma carona, ou seja, porque eu falei em perguntar sobre o dinheiro e depois eu perguntei quantos transportes. Se eu tivesse feito a pergunta em ordem inversa, talvez a resposta pode ser muito... É provável que a resposta possa ter alguma diferença, tá certo? Qual o valor que você gasta por dia para realizar o trajeto da casa para o IFPE? Mais uma vez eu deixei a resposta aberta. E com isso, inúmeras possibilidades. 412 respostas distintas. E aí eu tenho R$10 escrito assim, 10,00. Eu tenho R$10 escrito só como 10 e tenho R$10 escrito como R$10. Eu tenho R$0, 0,00. Tá? Outra forma de escrever R$10. Sem espaço, aqui com espaço, entendeu? O zero aqui virou nada, não pago nada, é zero, né? Tá certo? 0,00. Aqui é 00. Então, nenhum, tá bom? Ou seja, muitas possibilidades que a gente poderia ter restringido se a gente colocasse opções, tá certo? Mas, professor, a passagem é tão complicado, pode ser tantas possibilidades. Mas você poderia colocar faixas, né? Se você gasta entre 0 e R$2, entre R$2,01 até R$4, poderia fazer faixas. E a gente vai trabalhar muito com faixas necessariamente, né? Não é à toa que essa pergunta está aqui. Uma parte 2 da pesquisa. Mudou o assunto, virou política. E aí, o fato das perguntas estarem fora de ordem na forma de perguntar pode mudar totalmente a resposta que você está dando. As perguntas foram: em quem você votaria? Por quê? Em quem você não votaria? Por quê? Como eu pedi para embaralhar as perguntas, pode ter muita gente ter visto o porquê antes de quem votaria. E não necessariamente o porquê era correspondente à pergunta que eu queria. A prova disso. Vamos lá. Eu queria saber, primeiro, em quem você votaria. Tá bom? As pessoas responderam aqui. Vai ter segundo turno. O segundo turno vai ser entre Catarina do Sítio e Nice da Feira. Tá bom? Por quê? Aí, vê só a pergunta que não tem nada. Por que você votaria? Em quem você votaria? Porque ele é um homem corrupto, possui ficha suja do sistema, é vereador da cidade e não fez nada para ajudar o povo durante o mandato. Aí eu pergunto, oi? Né? Que coisa estranha é essa, né? Drogas? Enfim, não é essa a intenção. Não era essa a pergunta. Gostei dela, né? Não voto no Rolando Massaranduba porque não conheço as propostas, mas a gente está querendo saber em quem eu voto. O fato de ter embaralhado as perguntas fez com que a pergunta por quê do que eu queria que seria para votar fosse agora para quem não vai votar, né? E aí, vejam só, né? Um monte de respostas aqui diferentes e tem umas que tem a ver e outras que não tem nada a ver. Em quem você não votaria de jeito nenhum? Aqui perdeu o maior assim, de rejeição aqui foi pro capitão Dorivaldo Dornelas, né? E aí, por quê? Aí eu vou entender, né? A pessoa, porque se candidataram por motivos religiosos, gostei do nome. Se gostou do nome, vai votar, não vai votar nele, ou seja, a pergunta estava trocada, certo? Então,
toda vez que a gente vai mandar uma pergunta para alguém, um questionário para alguém, cuidado com a ordem que você vai mandar. Se de fato você quer que as perguntas elas estejam embaralhadas, porque senão você vai direcionar a pessoa para responder uma pergunta que você não gostaria que ela respondesse. E se viesse assim, o porquê, porquê, depois votaria e não votaria, você não ia entender, né? Porquê, e depois é que volta e não volta. Enfim, é uma possibilidade, é um arranjo possível, né? Vamos lá. Parte 3 da pesquisa. Aí eu direcionei para outras características que seriam relacionadas à residência desses personagens fictícios. Pessoas que moram em sua casa contando com você. E aí eu já coloquei, né? Se a pessoa mora sozinha, eu não posso colocar 0, né? Porque tem uma pessoa morando ali, solitário, mas tem, né? Então, quantas pessoas, incluindo você, o personagem, no caso, a personagem, estariam ali morando naquela residência. E aí eu coloquei uma quantidade máxima de 10, né? Poderia até ser mais. Enfim. E aí vem, de novo, renda familiar. E renda familiar ficou solto, novamente. E a gente tem os mesmos valores escritos de formas diferentes, tá certo? E aqui vem dizendo vários e vários e vários valores. Se a gente tivesse colocado por faixas, as respostas elas iriam assim. Isso facilitaria uma análise da gente. Agora a gente vai ter trabalho manual para poder organizar essas informações, tá bom? Sobre a rua onde está a sua residência, nós podemos dizer. Então, esse tipo de pergunta agora, vê como aparece o gráfico para a gente. Tinha lá a pergunta e era para dizer não ou sim. Tinha duas opções de resposta. Com isso, eu consegui fazer várias perguntas e agora estou analisando todas com um gráfico só. O que é que eu percebo? A maioria das pessoas está morando numa rua pavimentada, possui água encanada e possui poço artesiano. A maioria tem esgoto tratado, possui iluminação pública, tem fácil acesso aos pedestres, tem fácil acesso a veículos, tem coleta regular do lixo. Cadê? Tem coleta regular de lixo. E aí tem uma situação aqui. Vejam só. Tinha uma pergunta controle. Quando a gente faz um questionário longo dentro de uma empresa, ou dentro de um experimento ou outro, é muito comum a gente fazer perguntas controles, que são, nessa resposta, indique sim. Nessa resposta, aperte tal. Que é para você saber se a pessoa realmente, de fato, está prestando atenção no seu questionário ou se ela saiu preenchendo. Aqui, 59 pessoas não estavam prestando atenção nessa pergunta. E aí, não responderam a pergunta controle de forma correta. Alguma punição vai ter, lógico, né? Mas, numa pesquisa, poderia descredibilizar e você ia acabar com a pesquisa só por conta disso, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai responder a pergunta e elaborar. Se a pergunta ficar muito, se o questionário ficar muito longo, ele tende a criar um cansaço e todo mundo não querer responder ou responder de forma aleatória, tá bom? Outro ponto aqui. Sobre a residência, nós podemos dizer, e aí tinha várias opções de 0 a 3 ou mais, e aí número de cômodos, banheiros, quartos, carros, motocicletas, bicicletas, lavadeiras de roupa, chuveiro elétrico, televisores e smartphones. Essa pergunta foi interessante. Mais uma pergunta aberta,
e que a gente vai perder alguns resultados. Por quê? Escreva o nome de um país que você deseja conhecer. Pasmo, tá bom? Mas, deixa eu ver aqui onde está. A maioria está certa, viu, minha gente? Mas Rio Grande do Norte foi promovido a país agora, certo? Natal também. Rio Grande do Norte e Natal foram promovidos a países, tá bom? Um país dentro do outro, ali. E, enfim, aqui. E na pergunta final, o quanto você gosta de cinema? E aí tem um grau de intensidade de 1 ao 5. 1 você gosta menos, 5 você gosta mais. Essa escala lembra de like, que você gosta? Pronto. Esse tipo de pergunta é chamado de escala Likert, porque você avalia o quanto a pessoa gosta daquilo que você está perguntando. Quanto a pessoa aprecia ou quanto a pessoa detesta, ou seja, o grau de intensidade sobre determinado comportamento, tá bom? E essa daqui é o nosso banco de dados. A gente vai trabalhar com tudo isso. Vamos mostrar agora o bendito que eu falei, o relatório, né? Esse aqui é o relatório final, e esse relatório é a nossa segunda unidade, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão receber, eu vou deixar no Classroom e no link no e-book, exatamente esse mesmo material, em formato Word, que é para facilitar para vocês. Então, esse é o relatório básico, em que tem um modelo para capa, e cada uma das etapas que a gente vai fazer. Então, a gente tem aqui o título do trabalho, o nome de cada um dos membros da equipe, de quando é que a gente está fazendo, tem um sumário, não se preocupa com o sumário agora, sumário a gente vai fazer na última semana, tá bom? A fase final é o sumário. A introdução a gente vai fazer lá pela frente, tá bom? Porque depois que a gente faz a pesquisa, fica mais fácil de dizer tudo aquilo que a gente quer, tá bom? Além do mais, os objetivos gerais específicos, a gente vai conversar sobre eles, mas a gente não vai precisar se matar de preencher agora. E aí, de fato, nosso trabalho começa aqui. No trabalho, ele é especificado como a gente vai ter que descrever como a gente está fazendo cada etapa e os resultados que a gente vai encontrar em cada etapa. Então, quando a gente coleta de dados, a gente vai começar tratando, né, como como é que eu posso dizer? Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Como é que a gente vai tratar cada uma dessas informações? Como é que a gente vai calcular cada parte dessa? Então, como é que a gente fez essa coleta de dados inicial? A gente colocou um questionário que foi elaborado pelo Google Forms, que teve várias perguntas, inclusive perguntas controle, elaboradas utilizando diversas formas de pergunta e de resposta, né? E que ela foi aplicada durante 3 dias aos alunos do IFPE do Campus Cabo de Santo Agostinho, se quiser especificar que foram aos alunos de meio ambiente, do curso técnico de meio ambiente e do curso superior de administração, pode especificar. Então, aqui a gente vai descrever cada uma dessas partes, né? E aí, cada uma delas, a gente tem aqui mais de 10 perguntas, porque a gente vai restringir, a gente vai ter de 6 a 10 perguntas, porque nós não vamos trabalhar com todas as perguntas. E aí eu vou dizer a vocês logo quais são as perguntas que a gente não vai trabalhar de jeito nenhum, tá bom? E aí, qual o propósito de fazer aquela pergunta?
Eu não vou falar o propósito de cada uma das perguntas, porque vocês agora que vão se colocar no lugar de pesquisadores, tá bom? Então, por que eu teria colocado a pergunta tal? Por que eu teria colocado a pergunta tal? O que é que eu gostaria de saber? Vocês é que vão dizer, tá bom? Vamos lá. Depois a gente vai começar a descrever a organização e descrição dos dados. Esses dados que vão estar na planilha, que vai estar encaminhada para vocês, que vai ser compartilhada com vocês, esses dados, eles vão começar a ser tratados, tá bom? Alguns, como a gente já viu, a gente tem uma concentração de respostas já. Noutras, a gente não tem essa concentração de respostas. Só pegar um rapidinho aqui. Não. É só a pressão baixa. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, a gente vai descrever como é que a gente organizou esse dado, como a gente vai descrever cada um deles, com bastante cuidado, tá bom? Depois nós vamos analisar cada uma das perguntas, o nível de resposta que teve, a quantidade de respostas. A gente vai traçar quais são as amostras de cada um. E aí, quando a gente define qual a amostra de cada um, aí o trabalho vai ficar bem específico, tá bom? Cada um, ou cada grupo, ou cada pessoa, ou cada dupla, vai ficar com um trabalho bem direcionado. A gente vai tratar com essas informações aqui. E, com certeza, essas informações que você vai ter no seu trabalho, o seu colega não vai ter. E aí, cada trabalho ele vai ganhar uma característica diferente, tá bom? A gente vai fazer a análise dos dados, vai fazer a interpretação, os cálculos sobre ele durante todo esse processo, e no final a gente vai chegar a alguma conclusão a respeito desses dados e vai propor ações, que é o objetivo da estatística, tá bom? Então, não é um trabalho complicado, é um trabalho simples, porém, como a gente precisa escrever cada uma das etapas, escrever, etc e tal, isso pode dar trabalho se você deixar para fazer de última hora, tá bom? Então, qual a atividade de hoje, né? Primeira coisa, vocês vão pegar o modelo, já vão começar a definir a equipe de vocês. Quem vai digitar, já começa digitando, pegando esses dados básicos. Quem vai escrever, já começa a escrever a capa. Aí eu até recomendo, se for, faz, eu não sei na época de vocês, se vocês faziam, inclusive, trabalho em folha de papel pautado, mas na minha época a gente fazia, e como tinha coisa que a gente precisava juntar, saía juntando os papéis pautados um a um, tá bom? Isso, lembrando, é só para quem, por acaso, não vai utilizar o computador, tá bom? Quem vai utilizar o computador não precisa estar escrevendo, não entregar nada fisicamente. E só precisa de um trabalho para toda a equipe, tá bom? Não vai cada um entregar um, não. Se for fazer em equipe também. Lembrando, pode ser feito em uma individual, pode ser feito em dupla ou em trio, certo? Se tiver 4 pessoas, professor, faz 2 duplas. Pronto. Isso aqui eu estou passando para vocês hoje. E aquele Excelzinho bonitinho, com todos os dados, com quase todos, porque aqui a gente vai apagar alguns. Eu vou apagar esses 3, aliás, esses 4 primeiros, que são as perguntas que eu preciso identificar cada um de vocês, e aí vocês vão receber daqui em diante esses dados. Outra coisa que eu preciso já que vocês pesquisem para o nosso próximo encontro, que é quarta-feira, tá certo? É que vocês peguem o número da matrícula. Quem não lembra o número da matrícula vai ter que lembrar o número da matrícula, especialmente os últimos 3 dígitos, tá bom? Com isso, vocês vão ter um questionário em que eu vou justamente pedir o número da matrícula e algumas informações a respeito do conteúdo de hoje. Isso vale como a pontuação da gente para hoje, tá bom? Vou pedir para que vocês baixem o Excel, vocês baixam o documento do Word, vocês vão fazer a confirmação de que baixaram os documentos,
vão fazer a confirmação a respeito das leituras e, enfim, essa vai ser a segunda atividade, a terceira, na verdade, atividade de controle. Jéssica, pronto, eu vi aqui a pergunta, Jéssica, não está entendendo como, que jura que não sabe como esse trabalho vai funcionar. Vocês vão transformar, deixa eu pegar um modelo aqui. Esse modelo, ele vai ser... Cadê o pessoal da última turma? Relatórios. Aqui. Isso aqui tudinho o pessoal fez em outubro, tá bom? Agosto, setembro, outubro, enfim, foi a data que eu baixei. Todos eles foram alunos do semestre passado. A diferença é que todos esses alunos aqui, eles tiveram que criar seu banco de dados. Eles tiveram que fazer um Google Forms, eles tiveram que aplicar a pesquisa, eles tiveram que analisar os resultados de cada um. Aí saíram trabalhos, e eles tinham sempre uma temática, que era o Covid-19, tá bom? Então, Laís, Vitória, Maria Vitória e Vitória investigaram o consumo de álcool em estudantes antes e durante a pandemia. E aí, elaboraram um índice aqui, o sumário, tá bom? Colocaram a introdução, o objetivo geral do trabalho, o objetivo específico, eles tiveram como objetivo geral investigar como anda o consumo de álcool antes e durante a pandemia do Covid-19, através de um questionário online com os alunos do IFPE do Campus Cabo de Santo Agostinho. Os objetivos específicos, através de 6 perguntas, foram enviados os links do curso técnico em meio ambiente e logística para os alunos responderem, tá bom? Aqui tem uma confusãozinha a respeito do objetivo específico, mas que dá para entender aqui o que está se dizendo. E aí, como foi que eles fizeram os dados? Eles coletaram, eles elaboraram 6 perguntas, aqui eu acho. Aqui perguntaram o gênero, depois se era estudante, de qual curso era um estudante, perguntaram a faixa etária do estudante, a idade, né? Se ele costumava tomar bebida alcoólica antes da pandemia, qual era a frequência antes da pandemia, durante a pandemia, se passou a consumir mais do que o normal, se foi igual. E aí, com essas perguntas, as respostas que eles tiveram, eles começaram a dizer, foram entrevistados 18 alunos, entre as turmas de meio ambiente e logística. Desses 18 alunos, 13 eram mulheres, 5 homens, tá certo? Isso dava, aí eles colocaram tanto o número absoluto quanto a porcentagem. E saíram analisando cada uma das perguntas, tá bom? Também, eles pegaram os gráficos dessas perguntas e também dispuseram aqui o gráfico, tá bom? Representando cada uma dessas faixas e saíram analisando. No final, depois de delas analisarem tudo, o que foi que elas conseguiram concluir, né? Conseguiu investigar o consumo de álcool entre os alunos do IF e com os dados obtidos, eles perceberam que o consumo de álcool, apesar da pandemia, durante a pandemia, esse consumo de álcool não aumentou. E boa parte dos alunos que foram entrevistados, eles não faziam consumo de álcool. Esse foi o resultado que eles encontraram, né? Então, o que vocês vão fazer aos moldes disso aqui, só que a gente não está direcionando a um assunto. Eu vou direcionar a vocês, lógico, para que vocês façam. Vou dizer quais as perguntas que vocês vão trabalhar. Vocês não vão trabalhar com todas aquelas perguntas de banco de dados. São perguntas específicas que a gente vai trabalhar. E
a gente vai fazer esse relatório a partir dos dados que a gente tem, que é daquela planilha que eu mostrei a vocês. Essa planilha aqui, que vocês responderam durante esse fim de semana. Tá bom? Então, a gente está criando um relatório de uma pesquisa. A gente aplicou uma pesquisa e agora a gente vai fazer o relatório dessa pesquisa que a gente aplicou. Tá certo? Só que a gente tem aqui uma população, 412. Eu não vou querer que vocês analisem as 412 respostas. Sou malvado, mas nem tanto, tá bom? Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa pesquisa a partir de amostras. Lembra? População e amostra. Aí, o que é que acontece? Cada um de vocês vai criar uma amostra a partir do critério que eu vou dar na aula de quarta-feira, tá bom? Por que eu não estou adiantando agora, professor? Porque eu preciso, eu quero que vocês façam cada etapa junto comigo. Se eu digo assim, a gente vai criar uma amostra. Como é que a gente cria uma amostra? O assunto da próxima aula é técnicas de amostragem. Existem várias formas de criar a amostra. Então, eu posso fazer da forma aleatória simples, eu posso fazer de forma sistemática, a gente pode fazer a partir de grupos, né, que tem a característica comum, e esses grupos a gente chama de extratos, então é uma pesquisa, é uma técnica de amostragem estratificada e que é proporcional aos extratos. Então, são várias formas. Por isso que eu não estou dizendo a vocês, vamos criar nossa amostra hoje. Por quê? E vou mostrar como a gente vai, como cada um de vocês vai criar a amostra na próxima quarta-feira. E aí, com a amostra de vocês, a próxima etapa que a gente vai fazer é tratar esses dados e construir as tabelinhas, as distribuições de frequência e as tabelas que a gente vai precisar. Aí, na etapa seguinte, ou seja, tudo isso é por etapa. E aí, eu vou fazer junto com vocês, tá certo? Eu começo fazendo e jogo para vocês fazerem aos modos do que a gente está fazendo em cada encontro. Então, vocês não estão sozinhos quanto a isso, não. A intenção do projeto, ela pode não estar muito clara agora, porque é uma coisa nova, tá certo? E, particularmente, a gente não está muito acostumado a pensar em matemática, estatística, em vez de a gente fazer com várias contas, até como foi em matemática aplicada no semestre passado, a gente está fazendo um trabalho, né? E eita, nem parece que é matemática, nem parece que é estatística, mas essa é a intenção, de fato, é que a gente veja isso de forma aplicada. Tá certo, gente? Tenham medo, não. Eu sei que tem muita coisa nova, mas a gente vai tratar disso etapa a etapa. Eu espero que vocês não fiquem nervosos quanto a isso, tá bom? Certo, Jéssica? Jéssica Claudiane? Pronto. O senhor fala nós, mas como nós? Justamente por conta disso. O nós é justamente porque a gente vai fazer juntos. Eu vou fazendo aqui, o meu vai ser como um modelo. Então, o professor fez essa etapa, o professor fez desse jeito, então eu posso fazer desse jeito, tá certo? Para que vocês não sintam assim, o professor está jogando o assunto de qualquer jeito e se virem, não é essa a intenção. Certo? Ficou claro? Ficou menos escuro, menos obscuro, por exemplo, nesse momento. Tá bom. Gente, eu vou encerrar aqui, porque o encontro da gente ficou bem longo hoje, né? Tenebroso mesmo. Mas vai dar tudo certo. Vocês vão ver que vai clareando cada etapa e vai ficar legal. Estou encerrando agora aqui esse encontro, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem ainda, vocês podem perguntar,